This call is now being recorded. E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Aqui nesta tarde, bem quente, inclusive, de quinta-feira, estamos reunidos para dar prosseguimento à nossa discussão. Como vocês bem já sabem, estamos na fase de análise e até o momento que nós vimos nessa fase diz respeito à especificação dos requisitos. Então, nós vimos o que são os requisitos, voltamos lá para a nossa disciplina Engenharia de Requisitos, vimos o que são requisitos funcionais, não funcionais, que são primordiais dentro de um projeto de software. Vimos também algumas técnicas de elicitação de requisitos e hoje veremos o que nós podemos finalmente fazer com essas informações, digamos assim, que coletamos através dos nossos requisitos, que nada mais é do que os nossos casos de uso. Então, a gente vai fazer uso desses requisitos previamente coletados e implementá-los, documentá-los em casos de uso para que possam ser, digamos assim, melhor negociados, melhor discutidos com os usuários e também com a equipe de desenvolvimento, certo? Então, essa aula vai se ater a essa tarefa. E aí, para isso, antes de adentrar no cerne dos casos de uso, falar dos seus elementos e trazer um exemplo prático que vai consistir na aplicação de alguns requisitos, vamos fazer um pontapé inicial, uma breve introdução sobre a temática aqui a ser discutida, certo? E aí, por favor, ressaltando agora, já oficializando, qualquer probleminha que vocês tiverem devido à estabilidade na minha rede de internet, me avisem que aí eu retomo a discussão no ponto em que esse probleminha ocorreu, certo? Então, estou aqui com o chat aberto aqui no meu celular, acompanhando assiduamente tudo que vocês estão falando, certo? Então, vamos lá. Casos de uso. Bem, casos de uso são coisas que vocês, acredito eu, já conhecem, vocês já são alunos praticamente formados do curso de Tecnologia da Informação e em alguma disciplina prévia a esta, já devem ter visto o que são nossos casos de uso, certo? Nossos casos de uso, nada mais, nada menos são do que artefatos empregados para explicar e documentar a interação exigida entre o usuário e o sistema. Ou seja, temos esse artefato que irá nos permitir meio que definir como o usuário vai interagir com o sistema e como o sistema vai reagir a essas ações desempenhadas pelo usuário. E aí nós temos esse maravilhoso artefato que são os nossos casos de uso. Como o próprio termo já deixa evidente, casos de uso do nosso software, do nosso sistema. E aí, o foco dos casos de uso, óbvio que é na realização da tarefa pelo usuário. Esse é o cerne de tudo isso. E aí eles são criados para auxiliar tanto a equipe de desenvolvimento a entender as etapas envolvidas na conquista dos objetivos do usuário, como também são úteis para o próprio usuário, para que ele tenha a dimensão do que o sistema no qual esse projeto está se propondo a desenvolver, ele é capaz de ofertar a ele. Então, o usuário ele já tem uma dimensão melhor, mais ampla e mais direta, digamos assim, sobre o que o software ele vai ser capaz de ofertar para ele, certo? E aí, podem ser empregados os nossos casos de uso a fim de obter requisitos funcionais mais detalhados para o sistema, ou seja, neste momento nós já temos o nosso arcabouço de requisitos, só que eles meio que estão num formato, digamos assim, mais voltado para o usuário, as coisas estão muito genéricas. E aí, com os nossos casos de uso, a gente já começa a amarrar mais os detalhes e, através disso, obter requisitos funcionais com um viés mais adequado para o nosso projeto de software. Essa é a principal motivação, o principal recurso aí por trás disso, certo? E aí, nas nossas aulas anteriores, fazendo um aparato do que nós vimos até aqui, o processo global da fase de análise resultou na proposta do nosso sistema. Ou seja, até o momento, o que nós vimos até aqui permitiu que pudesse ser estabelecida uma proposta do nosso sistema. Vimos isso lá na fase de planejamento, com todos aqueles artefatos e tudo que eu discuti, que traz uma ideia inicial do nosso projeto, e aí agora nós estamos afunilando essa proposta do projeto aqui na fase de
análise. E aí, dentro dessa proposta, está a definição de requisitos, certo? E aí, os nossos requisitos são importantes porque eles trazem as funcionalidades para o nosso sistema, certo? Não é à toa que nós tivemos as 2 aulas anteriores com foco nisso, e também é importante porque eles trazem o entendimento de requisitos de usuários, coisas mais voltadas a se negociar com o usuário, sem aquele viés tão, digamos assim, tão específico, com aquele uso com o uso de jargões, ou coisas mais voltadas aí para o time do projeto, para os devs, para os analistas de requisitos, para os designers, para o gerente de projetos, analistas de sistemas, enfim. Não, a gente até aqui estava mais focado em trazer esses requisitos com essa visão aí para os usuários, certo? E aí os nossos casos de uso também trarão um pouco dessa visão, mas meio que já afunilarão essa nossa visão, pautando aí para os requisitos do formato que o nosso time espera encontrar. E aí, no projeto de desenvolvimento de sistemas, um dos nossos objetivos é criar um software que seja utilizado. Ninguém aqui quer atuar em um projeto no qual você passe meses, passe um tempão aí, despendendo esforços e no final o seu projeto não seja utilizado. Não, nada disso. É importante que você consiga definir uma certa utilidade aí para o seu software, para o seu projeto. E aí, para que isso aconteça, é essencial, é imperativo conhecer o que os usuários pretendem fazer com ele. Qual é a utilidade que os usuários farão, na verdade, do seu sistema, quais os benefícios que eles obterão ao seu favor fazendo uso do sistema no qual você está trabalhando no projeto atualmente. E aí, os nossos casos de uso, eles vão ajudar a entender e a esclarecer as interações exigidas dos usuários com o sistema. Ou seja, você já vai ter uma visão melhor de como o usuário vai fazer uso do sistema no qual você está inserido no projeto, certo? No projeto que irá finalizar com a sua obtenção, com o seu desenvolvimento, e aí, através dos casos de uso, você consegue enxergar de forma mais adequada a utilidade que os usuários farão desse sistema no qual você está atuando. E aí, nossos casos de uso também vão revelar todos, ou se não a maioria, dos requisitos funcionais do novo sistema. E esses requisitos funcionais vão ser muito adequados, muito necessários aí para o time de desenvolvimento. Nossos casos de uso, eles são usados de forma ampla na fase de análise durante o trabalho com os usuários. Por exemplo, vimos na aula passada, na aula que eu deixei gravada para vocês, sobre aquelas técnicas de elicitação de requisitos, que a mais importante delas, a mais utilizada no mercado de desenvolvimento de software, que é a entrevista, ela pode utilizar casos de uso como meio de descobrir os requisitos do usuário e requisitos funcionais. Você tem esse artefato documental no qual, no meio de entrevista ou durante as etapas de uma entrevista, você pode fazer uso para garantir uma melhor adequação do seu projeto aos anseios do cliente, do usuário, perdoe. No sentido de entender de estabelecer os seus requisitos, coisas que podem ser facilmente negociados com o usuário, por isso requisitos do usuário, requisitos funcionais que vão trazer um afunilamento maior, uma especificação mais detalhada e serão, obviamente, direcionados aí para o time de desenvolvimento, certo? E aí, por muitos anos, as técnicas tradicionais de elicitação de requisitos envolviam perguntar aos usuários o que eles desejavam que o sistema fizesse. E aí, como as coisas ocorriam? Os analistas se reuniam com os usuários e tentavam, assim, sugar ao máximo, exprimir deles o que o sistema deveria fazer por meio de modelos esquemáticos dos processos e modelos de dados. Olha só a formalidade desse artefato documental. Modelos esquemáticos dos processos, modelos de dados. Opa, olha só. Temos aqui 2 artefatos muito formais, digamos assim, modelos esquemáticos, modelos de dados. Será que esses tipos de modelos, eles são adequados para se negociar requisitos com os usuários? Obviamente não. Obviamente não.
Porque são coisas muito formais, coisas com viés muito mais específico, muito mais voltado para o time de desenvolvimento. Diz mais interesse aos devs, diz mais interesse aos analistas, diz mais interesse ao time de design, diz mais respeito ao gerente de projetos, enfim. Para os usuários, pouco importa, porque acaba sendo algo muito específico. Ou se importar para esses usuários, significará que esses usuários, eles meio que se enquadram no perfil especial de usuários, que são aqueles usuários com viés mais voltado para a área tecnológica, usuários com a participação ainda mais assídua, ainda maior dentro do projeto. Mas para os usuários convencionais, para os vossos clientes aí no futuro, as pessoas convencionais, digamos assim, utilizar esses dois tipos de artefatos mais formais não é tão legal. Então, é por isso que a gente está focando, por isso que nós temos aqui essa aula para discutir sobre os casos de uso, que são artefatos muito mais adequados aí para se negociar requisitos com os vossos usuários, certo? E aí, opa, aqui saiu um probleminha, ó. Saiu um probleminha aqui, releve. E aí, boa tarde, Osiana. Também está com problemas na internet, então é bem-vindo ao clube. Se você estiver usando o Brisanet, então, acho que eu já entendi o que está ocorrendo aqui. Aqui em casa está um caos, estou sem internet, estou utilizando o Wi-Fi da vizinha, então, se ocorrer aqui algum problema na discussão, você me avisa que eu retorno, certo? Então, vamos lá. Ignora esses probleminhas aqui no slide, acabou passando batido, eu nem vi. Mas, enfim, olhem só porque esses modelos esquemáticos e esses modelos de dados, eles não são tão adequados para se conversar com os usuários. Primeiro ponto, porque os usuários podem desconhecer o que é possível ou não o sistema fazer. Você já traz algo muito formalizado, e aí vocês já tiveram algum contato com os usuários, com os clientes, sabem que é muito comum que eles não tenham noção do que eles querem. E aí trazer esses artefatos mais formais, mais robustos, vai proporcionar uma série de dificuldades para os usuários entenderem as limitações e as capacidades da tecnologia, do software, enfim. Então, não é tão adequado nesse sentido, que acaba sendo uma coisa muito formal, uma coisa muito robusta para se negociar com os usuários. E os usuários, eles tendem, na maioria das vezes, a não saber muito bem o que eles desejam. Parece uma coisa engraçada, mas é bem comum. Os próprios usuários não sabem, não entendem o que eles mesmo querem. Isso é algo muito cotidiano aí na rotina, na verdade é algo muito cotidiano dentro de uma empresa de desenvolvimento de software. Segundo ponto, os usuários eles podem ter dificuldade em visualizar novas maneiras de repensar processos de negócio. Como as coisas são muito formais, então ele também pode ter dificuldade de se enxergar novas oportunidades, novos requisitos, novas possibilidades que irão incrementar, acrescentar ainda mais a proposta do software no qual você está atuando. E aí vai ser um desafio de criar novos modos de fazer as coisas. Então, isso também evidencia porque a adoção desses modelos esquemáticos e modelos de dados não são tão adequados para se negociar com os usuários. Terceiro ponto é que é comum para os usuários descrever as coisas que desejam do novo sistema. Os usuários, eles mesmos, descrevem o que eles querem. Entretanto, o foco deve estar sobre as necessidades reais do sistema. E, além do mais, é difícil compreender a linguagem de modelagem desses dados utilizados por analistas. Então, esses três pontos aí, quando unidos, quando a gente passa a analisar eles de forma sintetizada, evidencia porque o uso desses modelos esquemáticos, modelos de dados, não são tão adequados. E aí, nesse sentido, que a gente acaba utilizando os nossos casos de uso, certo? E aí, dentro desse contexto, os nossos casos de uso evoluíram como componente importante da determinação de requisitos para o novo sistema. É muito comum nas grandes empresas, nas empresas de desenvolvimento de software, adotar esse artefato documental pela série de possibilidades e benefícios que a gente vai discutindo aqui ao longo dessa aula, e vocês verão porque é importante, porque é tão útil se utilizar casos de uso. E aí, se originaram com a parte do mundo do desenvolvimento orientado a objetos, qual é o nome da nossa disciplina? Análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Então, nós estamos aqui no rumo certo. Sabemos que lá fora, na vida real, os projetos que vocês encontrarão estarão pautados com essa maneira de se desenvolver software, que é a orientação a objetos,
e por se estar utilizando orientação a objetos, fazer uso aí dos nossos casos de uso é uma maneira adequada. Pode falar, Cláudio? Você levantou a mão? Cláudio? Acho que foi o Cláudio. Ou quem foi que levantou a mão? Ah, certo. Acho que foi por engano. Beleza. E aí, esses nossos casos de uso são aceitos como uma ferramenta útil, desculpe, da metodologia de desenvolvimento utilizada. Ou seja, olha só, se vocês em algum momento atuarem em um projeto de software, no qual a metodologia de desenvolvimento desse projeto seja metodologia tradicional, como Cascata, você vai ter casos de uso, ali como esses artefatos documentais que guiarão as próximas etapas. E se você for trabalhar em empresa de desenvolvimento, e aí geralmente essas metodologias ágeis estão mais presentes dentro desse meio, como é o caso aí do Scrum, que grande parte das empresas utilizam, você também vai ter ali, dentro dessa metodologia, casos de uso, certo? Por mais que as metodologias ágeis elas fujam desses artefatos documentais, muitas delas ainda implementam esses casos de uso. Até ressalto que na minha experiência profissional a gente também utilizava bastante casos de uso para poder descrever melhor os nossos requisitos, para poder entender melhor as exigências dos usuários e também para poder negociar melhor com eles as nossas propostas e o que a gente estava imaginando aí para o projetinho. Então, seja um modelo tradicional, seja a metodologia tradicional, desculpe, ou seja a metodologia ágil, elas em comum terão o uso desses casos de uso, porque trazem muitos benefícios, permitem negociar mais facilmente com os clientes e trazem essa visão mais ampla, mais geral, das funcionalidades, dos requisitos funcionais e não funcionais do nosso projetinho, certo? Casos de uso são bem valiosos para aplicações de sistemas comerciais e sites na web. E aí vocês sabem que sistemas comerciais assim estão aos montes aí na internet. Vocês tropeçam em sistemas comerciais. É bem nítido, bem fácil aí de se encontrar alguma loja virtual, Magazine Luiza, Americanas, a Shopee, a AliExpress, enfim, temos uma grande gama de sistemas comerciais aí expostos na internet. E outros sites na web com outras propostas também fazem, também tem assim, aos montes na internet. E aí, para esses dois tipos de sistemas comerciais ou a infinidade de sites na internet, os nossos casos de uso são valiosos. Por quê? Esses tipos de sistema envolvem muitas interações com os usuários. Pegando aqui o exemplo aí do Magazine Luiza, você sabe que ali você tem muitas interações a serem feitas, muitas coisas nas quais você pode fazer. Você pode comprar o produto, pode calcular o frete, pode ver as condições de pagamento, pode pagar de diversas formas, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, à vista, no boleto, enfim, diversas opções aí de pagamento. Você pode criar o seu perfil, você pode anunciar nessa loja virtual, se você tiver alguma empresa credenciada e legítima, enfim, muitas coisas são possíveis aí de se fazer nesse único sistema que eu pautei aí do Magazine Luiza. Então você já consegue, acredito eu, imaginar aqui comigo que temos muitas interações ali a serem feitas com esse software. E aí, se nós temos muitas interações, é adequado fazer uso dos nossos casos de uso, para poder meio que expressar tudo isso e proporcionar o conhecimento necessário das possibilidades, das funcionalidades que esse software possui. Certo? E aí, um caso de uso representa como o sistema interage com o ambiente. Esse é o primórdio dos nossos casos de uso. Ele também ilustra as atividades realizadas pelo usuário do sistema e as suas respostas, ou seja, em um caso de uso, como vocês bem já conhecem, nós temos a forma como ele está interagindo com o ambiente, as atividades que ali são realizadas e as respostas, as ações desse usuário, certo? E aí o objetivo
de tudo isso é criar um conjunto de casos de uso que descrevem todas as tarefas que os usuários podem realizar com o sistema. Esse é o objetivo de se ter à sua disposição esse artefato documental, que você possa descrever todas as tarefas que os usuários realizam com o sistema. Esse é o nosso principal objetivo. E aí, nossos casos de uso descrevem em palavras, prestem bem atenção nisso, as atividades do sistema sobre o ponto de vista do usuário. E aí, por esse motivo, já que nós estamos aí sob a ótica do usuário, estamos meio que expressando, na verdade, funcionalidades do nosso sistema sob a ótica do usuário, é nítido, é claro, é óbvio, é essencial que o usuário participe da elaboração desses casos de uso. Afinal, eles são elaborados com o viés aí do usuário, com foco no usuário. E se o usuário não participar dessas etapas, vocês não tiverem noção das exigências do usuário, então as coisas aí tenderão facilmente ao fracasso. E aí o objetivo é assegurar que as ideias dos usuários sejam incorporadas explicitamente ao novo sistema. Então, o que o usuário pedir, desde que seja viável e aplicável ao projeto, deve ser implementado. Beleza? E aí, mais uma vez, esse probleminha. Mas, enfim. Então, criando esse conjunto de casos de uso, olha só as contribuições que eles trazem para a fase na qual nós estamos inseridos, a fase aqui de análise. Primeiras contribuições. Os nossos casos de uso revelam detalhes consideráveis a respeito dos requisitos funcionais. Isso é muito bom mesmo, de ter esse maior detalhismo. Por quê? Olha só, os devs consideram que o conjunto construído de casos de uso especifica a maioria dos requisitos funcionais. Ou seja, se você tiver esse arcabouço bem estruturado dos seus casos de uso, você está sendo, assim, um herói, digamos, para o time de desenvolvimento, porque eles já terão muito bem a noção adequada do que eles devem desenvolver. Eles já terão um direcionamento aí necessário para já colocar a mão na massa. Certo? Segundo fator positivo, casos de uso são muito úteis no entendimento de exceções, casos especiais e tratamento de erro. E, geralmente, pensar sobre isso, essas exceções, esses casos especiais e esses tratamentos de erro, acaba sendo deixado de lado quando nós pensamos somente nos nossos requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Nós tendemos a só pensar no melhor, no caminho feliz, que eu falo mais à frente sobre o que é. A gente só tende a pensar no caminho feliz. Essa funcionalidade faz isso, aquilo. Beleza, você pensou no caminho feliz, o melhor caminho que te leva ao seu objetivo. Entretanto, se ocorrer algum erro, como é que o software deve contornar esse erro? Ou será que tem algum caminho alternativo que o usuário precisa seguir? Sei lá, vai realizar uma compra, não tem cadastro. Se ele não tem cadastro, então ele vai ter que seguir por um caminho alternativo para criar o seu cadastro e depois retornar a sua compra e, enfim, poder concluí-la. Isso é um caso especial. Ou então ocorreu alguma exceção a algo aí que também precisa ser tratado. Então não pensem só no caminho feliz, certo? Pensem também nessas exceções, nesses casos especiais, nesses erros que são coisas comuns aí dentro do universo de desenvolvimento de software. Falem por si próprios quantas vezes vocês já desenvolveram algum projetinho, algum software, no qual vocês precisaram lidar com coisas além do que vocês estavam imaginando. Isso é muito claro, isso é muito óbvio, isso é muito nítido, certo? Então, é fácil omitir esses requisitos quando você não pensa em casos de uso. Entretanto, os nossos casos de uso ajudam muito a descobri-los, certo? Terceiro ponto positivo, nossos casos de uso evoluem para a criação de modelos de processo e modelos de dados. Eu falei sobre isso alguns slides atrás, que eram artefatos que eram utilizados para se negociar com os clientes a forma como o software deveria ser desenvolvido. Isso não era tão adequado, porque eram artefatos mais formais. Entretanto, não são artefatos indispensáveis, certo? São necessários para o projeto. É tanto que até no escopo aqui da nossa disciplina nós falamos sobre eles, certo?
E aí são coisas necessárias para o nosso projeto, mas não podemos deixar de lado. E aí, como a gente contorna esse problema? Nós temos aí os casos de uso que atuam como uma prévia, digamos assim, para a elaboração desses outros dois artefatos, nossos modelos de processos e dos nossos modelos de dados. E aí, esses nossos modelinhos, modelos de dados, modelos de processos, são usados por analistas para definir de forma mais completa o software que será desenvolvido. Então, vocês verão aqui ao longo da nossa disciplina que todos os artefatos documentais que nós elaborarmos, eles se complementarão à medida que avançarmos aí no nosso projeto. Então, estamos aqui com os nossos requisitos que serviram de base para a elaboração dos nossos casos de uso, que servirão de base para a elaboração dos nossos próximos modelos. Então, a gente sempre tem a utilização dos artefatos anteriores para podermos nos aprofundar, nos afunilar cada vez mais dentro do nosso projeto de software. E aí, tendo falado sobre tudo isso, tendo trago esses pontos iniciais a respeito dos casos de uso, vamos falar um pouco mais sobre eles, só que agora com o viés mais direcionado. Bem, conforme visto e conforme conforme vocês já são cientes, um caso de uso é um conjunto de atividades realizadas para produzir algum resultado final. O próprio termo, assim, já deixa evidente, caso de uso. Cada caso de uso vai descrever como o usuário externo deflagra ou aciona um evento ao qual o sistema precisa responder. Temos lá um determinado evento, temos algo externo a esse evento, certo? Essa funcionalidade. E aí algo precisa ocorrer para que essa funcionalidade ela seja executada. E aí, lidando com esses eventos, com essa modelagem determinada por eventos, tudo no sistema pode ser considerado uma reação a um evento deflagrador. Então, a gente sempre vai estar pautando tudo isso. Alguma coisa precisou ser feita para que aquele caso de uso pudesse, enfim, ser executado. Ó, por exemplo, temos aí um usuário, e aí o caso de uso realizar login, e aí, para que esse caso de uso realizar login, que vai ali exprimir dentro do seu corpo todas as etapas necessárias para que o usuário realize o seu login de forma adequada, para que tudo isso ocorra, foi necessário ter um evento aí deflagrador, algo que meio que desse um start, fosse como um gatilho para a execução desse nosso caso de uso, que veio, obviamente, proveniente do nosso usuário. O usuário quis fazer o seu login e isso acabou sendo um evento deflagrador e realizou e acionou, na verdade, esse nosso caso de uso. É assim que as coisas se figuram e acredito que vocês já sabem isso muito bem. Quando não há evento nenhum, olha só, quando nada está sendo feito, digamos assim, no nosso software, o sistema ele se encontra em repouso. E aí, no momento em que ocorrer um evento deflagrador, o sistema vai responder, executar as ações definidas no caso de uso e retornar ao estado de espera. Ou seja, ocorreu algum evento, nosso software executa o que está estabelecido ali no caso de uso, mostra as saídas desejadas, faz o que foi esperado e retorna ao estado de repouso. E aí fica em repouso até que algum outro evento deflagrador ocorra nesse nosso software e aí acione mais um outro caso de uso estabelecido dentro desse nosso sistema. Voltando ao exemplo, o usuário fez o login, depois que ele fez o login, se ele não acionou nada, não escolheu nenhuma funcionalidade, nada do tipo, então, o nosso sistema ficou em repouso. Ele ficou só mostrando ali a tela inicial. Imaginando aqui que o usuário está lá no cigarro, vou entrar na turma de análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Beleza. Temos aí um evento deflagrador. O usuário vai realizar essa ação. Então, quando ele clicar lá no ícone, no título, desculpem, da nossa turma, então vai ser executado o caso de uso relacionado a essa ação, a essa funcionalidade de mostrar essa turma em específico. Então, é assim que as coisas se figuram, não é tão difícil aí de se imaginar. Com o exemplo que eu trago mais à frente, vocês verão como essas coisas elas se figuram de forma mais adequada, certo?
Em algumas situações, o processo por trás desse nosso caso de uso, ele pode ser muito pequenininho, certo? E esses casos de uso simples, que nós chamamos, podem ter apenas uma sequência de atividades no seu interior. Entretanto, não temos somente casos de uso simples. Temos também casos de uso complexos. E esses casos de uso complexos podem apresentar diversas sequências possíveis, certo? Então é importante que vocês tenham ciência. Temos casos de uso pequenos, simples, temos casos de uso mais complexos, que aí terão ali diversas sequências a serem executadas. E aí nós criamos casos de uso quando há a possibilidade de eles nos ajudarem a compreender melhor a situação e a realização das interações exigidas entre o usuário e o sistema. Ou seja, para os nossos processos muito simples, que estão bem explicados na definição dos requisitos, a gente não tem necessidade de caso de uso, já que ele vai nos permitir compreender melhor a situação e a realização das interações, se algo já está muito bem definido na própria definição dos requisitos, então você não precisa de um caso de uso para isso, certo? Você mesmo já consegue identificar, acaba sendo muito redundante. Entretanto, para os processos mais complexos, que é o que vocês se depararão aos montes na vossa vivência profissional, os casos de uso são primordiais, porque eles vão trazer uma maior luz a essa funcionalidade na qual você está executando, certo? E é importante criar casos de uso sempre que estivermos procedendo à reengenharia de processos. Ou seja, estamos meio que voltando à análise dos nossos processos, digamos assim, e aí nós estamos voltando, fazendo uma análise mais minuciosa dos nossos processos, e é sempre importante aplicar os nossos casos de uso, certo? E aí, lembre-se aqui, dica de ouro, que o caso de uso descreve o que o sistema fará sob a ótica do usuário, afinal, vocês sempre estarão incorporando o papel do usuário quando forem elaborar os vossos casos de uso. E aí, como eu falei alguns slides atrás, é crucial, primordial, essencial, vital envolver o vosso usuário na elaboração desses casos de uso, certo? Eu coletei requisitos do usuário, vou elaborar meus casos de uso? Beleza, elabore, mas depois valide com o usuário ou com os especialistas de domínio, que são outra figura, aí com viés mais específico que vocês encontram no mercado de desenvolvimento de software. Vocês precisarão envolver eles para garantir que o que foi definido naquele caso de uso diz respeito ao que o usuário almejava, ao que o usuário esperava, ao que ele desejava sobre esse software, certo? A criação de casos de uso é feita como uma parte das sessões de entrevista com os usuários, como eu bem já tinha dito anteriormente, e aí você vai reunir informações necessárias para esses casos de uso, e fazer isso acaba sendo um processo, de certa forma, simples. Casos de uso não têm dificuldade de serem elaborados, porque eles são simples de se entender e interpretar. Com o exemplo que eu trago já, vocês verão que é muito simples ter um entendimento de um caso de uso. Ele tem todos os seus elementos, certo? Que é o próximo tópico que eu falo a seguir nesta aula. Ele tem todos os seus elementos e esses elementos garantem um entendimento melhor do que se está propondo fazer com aquele caso de uso, certo? E aí, para a elaboração de casos de uso mais adequados, eu diria mais robustos, é exigida uma prática considerável. É exigido que você tenha tido experiência com outros casos de uso para que você utilize essa experiência na elaboração de casos de uso aí futuros, certo? E aí os usuários trabalham próximos à equipe de projetos para criar casos de uso, então aí reenfatizando a necessidade da presença dos usuários na elaboração dos vossos casos de uso, certo? E aí, tendo feito toda essa introdução e esse aprofundamento sobre os nossos casos de uso, não mostrei ainda o molde de um caso de uso, como as coisas elas devem estar figuradas.
E aí vocês podem estar se perguntando, afinal, quais são os elementos de um caso de uso, professor? Você está só falando de forma genérica sobre esses casos de uso, mas eu ainda não sei bem qual é o molde que esse caso de uso tem. Ou eu vi isso em uma disciplina anterior, não me recordo muito bem, sei lá, eu vi sobre casos de uso em engenharia de software, na disciplina de engenharia de software. Paguei essa disciplina, sei lá, no terceiro período, estou quase me formando, não me lembro tão bem. Então vamos relembrar, ou vamos conhecer aqui, tá fazendo a alusão a esses dois tipos de pessoas, que conhecem e as que não conhecem, quais são os elementos de um caso de uso. E a gente vai se aprofundar cada vez mais dentro da discussão que aqui está sendo realizada, certo? Então vamos juntos descobrir mais sobre os nossos casos de uso, fazendo alusão aos nossos elementos, os elementos que compõem esse nosso caso de uso, certo? Então, casos de uso, pessoal. Olha só uma coisa importante que vocês precisam saber. Eles variam de forma considerável de uma organização para outra. Então, a forma como a CIASP, por exemplo, lida com seus casos de uso pode ser diferente da forma como a Evocorp, a empresa lá do São Miguel, lida com seus casos de uso, que é diferente da forma como a Google lida com seus casos de uso, que é diferente aí da forma como a Google lida com seus casos de uso. Enfim, esses casos de uso, eles trazem essa flexibilidade para a empresa que está fazendo uso deles. E eles meio que se assemelham, digamos assim, no conteúdo incluído, na verdade eles se diferenciam, perdoe, no conteúdo incluído, no formato e no grau de formalidade, certo? Então, diferentes empresas podem muito bem modificar esses três elementos básicos, digamos assim, conteúdo incluído, formato e grau de formalidade, para adequar o molde dos casos de um caso de uso para para o âmbito aí da empresa, certo? Há essa possibilidade, há essa flexibilidade, e aí não traz problema algum se você fizer uso se você, na verdade, fizer esse tipo de alteração. Entretanto, aqui nesta aula, não vamos buscar diferentes modos, diferentes formatos que a CIASP utiliza, que a Evocorp utiliza, que a Google utiliza, que o Spotify utiliza, não. Nada disso. Vamos adotar o molde mais divulgado, digamos assim, na literatura, que é algo mais formal e detalhado. E aí, tendo a noção desse formal e mais detalhado, vocês podem muito bem fazer a filtragem dos elementos que ali estão dispostos e adequá-los ao contexto no qual você está inserido. Estou trabalhando em uma empresa cuja metodologia de desenvolvimento de software é ágil, certo? Se é ágil, então pode ser que nesse molde formal que eu vou apresentar aqui para vocês, alguns elementos não sejam tão necessários. Estou trabalhando aqui numa empresa cuja metodologia de desenvolvimento de software é mais tradicional, fazem uso aí, por exemplo, do Cascata. Então, fazem uso do Cascata, então, muito provavelmente você já vai utilizar esse modelo em toda a sua totalidade, porque ele já traz toda a amplitude necessária para o entendimento do problema no qual você está se propondo a resolver, quer dizer, da funcionalidade que você está se propondo a implementar no projeto de software no qual você está atuando, certo? E aí, para isso, para ter o entendimento desse molde que eu vos trago, vamos fazer uso de um cenário específico. Que cenário é esse? Olha só. Estamos aqui em uma companhia de manutenção de jardins e gramados que emprega trabalhadores treinados para aplicar produtos químicos em gramados. Então, estamos dentro desse cenário. E aí, o que essa companhia tem? Ela mantém um depósito de estoque de produtos químicos. Ou seja, quando os funcionários que irão aplicar os produtos químicos nos gramados dos clientes precisarem de algum produto químico, então eles vão lá no software, fazem a solicitação, e aí essa solicitação, por trás desse software, vai fazer três etapas, que são as seguintes. Autenticar o funcionário, assegurar que ele tenha treinamento e credenciais adequadas, afinal, ele está fazendo uso de produtos químicos. Então, você precisa prover toda a garantia não, precisa prover toda a segurança
funcionário e para o cliente. No sentido, está utilizando algum produto químico? Então, a pessoa que irá aplicar aquele produto químico precisa ter um treinamento adequado e você também precisa assegurar que aquela pessoa, de fato, é o seu funcionário. Então, por isso que nós temos aqui essa primeira etapa. Autenticar o funcionário e assegurar que ele tem um treinamento e credenciais adequados. Certo? Segunda etapa desse nosso processo de obtenção de um produto químico. Enviar um pedido de produto químico necessário. Então, ele vai lá no software, no sistema, no aplicativo, enfim, imagine da forma que vocês bem quiserem, faz essa solicitação. E envia, eu preciso do produto X, certo? Envia essa solicitação lá para a parte do software destinada a fazer o controle desse estoque, e aí vai ter uma série de, vai ter uma lógica toda por trás, que a gente vai discutir melhor sobre isso, e no final, a última etapa é que esse funcionário vai apanhar o produto do depósito. Ele fez essa solicitação, vai lá no depósito e aí retira esse produto. Então, é assim que as coisas elas se figuram. E se vocês notarem, aqui, essa etapa, ela está muito geral, digamos assim. Não temos um aprofundamento necessário para entender como, por exemplo, esse envio do pedido de um produto químico necessário é realizado. A gente não tem essa noção. Ou como o produto é apanhado lá do depósito, ou como o usuário é autenticado, se é autenticado pelo CPF, por impressão digital, enfim, não. A gente tem aqui as coisas muito gerais. Gerais no sentido de que isso são, digamos assim, requisitos do usuário. O usuário entende isso aqui facilmente. Se eu falar, olha, usuário, o sistema no qual você está fazendo a solicitação, ele vai realizar essas 3 etapas quando o seu funcionário ele for solicitar um produto químico para utilizar no seu serviço. Massa, o usuário vai entender isso. Só que se você trouxer esses requisitos aqui, nesse formato, isso aqui não é o caso de uso, eles são só requisitos de usuário. Se vocês mandarem, direcionarem para o time de desenvolvimento, por exemplo, os requisitos nesse formato, eles vão ter uma série gigantesca de dúvidas. Eles vão ficar todo instante ao seu pé, perguntando como é que eles vão fazer o básico. Por exemplo, aí, digamos que a Josiane ela vai se encarregar de implementar esse primeiro requisito aqui de usuário, autenticar funcionário e assegurar que ele tenha treinamento e credenciais adequadas. E eu digo, Josiane, faça isso. Josiane, faça isso. Ela vai se perguntar, beleza, como é que eu autentico o funcionário? Como é que você quer? Você quer autenticação por CPF, por uma senha, pela digital, enfim, não estabelece isso. Estabelecer isso é necessário. Como é que você vai assegurar que o funcionário ele tem treinamento e credenciais adequadas? Ou quais são os treinamentos necessários para se lidar com um determinado tipo de produto, como é produto químico? Então, talvez a gente tenha alguns produtos mais perigosos do que outros, digamos assim. E aí, se a gente tem esses graus de periculosidade, então, diferentes níveis de treinamento são necessários. Então, como é que a gente assegura tudo isso? Eu não direcionei a Josiane, não dei a Josiane nenhum direcionamento necessário para ela lidar com isso. Só disse, Josiane, faça isso. E aí, eu pego aqui a Lanusa e falo, Lanusa, agora você vai trabalhar com esse segundo requisito de usuário aqui, enviar um pedido do produto químico necessário. Beleza, como é que a Lanusa vai fazer isso? Se eu também não estou dando todo o direcionamento, eu não estou falando todas as particularidades necessárias, porque é importante se fazer isso. E aí, os nossos casos de uso se preocupam, na verdade, se encarregam dessa tarefa de trazer maior robustez aos nossos requisitos de usuário. Então, requisitos de usuário, a gente negocia com os usuários, e aí, pegando esses requisitos, criamos os nossos casos de uso, damos um aprofundamento maior, e esse aprofundamento ainda pode ser discutido com os usuários para estabelecer algumas outras regras de negócio que tenham sido passadas batidas, e também podemos pegar esses casos de uso e direcioná-los ao time de desenvolvimento, porque vai ter não todo, mas boa parte do direcionamento necessário. Vai ter ali uma série de requisitos funcionais, quase tudo, na verdade, que o pessoal precisa saber para poder, enfim, atender a esse caso de uso. Certo? E aí, esse exemplo aqui discutido,
Na verdade, o exemplo que eu vou discutir aqui nessa aula, ele vai se concentrar na segunda etapa do processo. Ou seja, vamos lidar com esse segundo requisito de usuário aqui, enviar um pedido do produto químico necessário. E aí vocês verão como as coisas se complementam, tomando como base esse requisito de usuário. Beleza? E aí, para isso, eu apresento, enfim, o molde sugerido pela literatura, pelo livro que eu utilizo aqui nessa disciplina, certo? E aí, esse caso de uso, ele aqui está dividido em duas partes, certo? Mas imagine que isso aqui é um todo. Não sei se está difícil de enxergar. Se tiver meio difícil de enxergar, por favor, me avisem que eu posso dar o zoom. Tá difícil? Pronto. Então, calma aí. Eu até já deixei aqui o livro aberto. Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela toda. E eu mostro isso aqui para vocês de maneira mais adequada. Só um instante. Já imaginei que fosse estar um pouquinho ruim. É tanto que eu até já deixei separado essa parte aí do livro para subir lá no Cigar depois para vocês verem, certo? Pronto. Então, olha só. Tá aqui, esse é o molde aí sugerido pelo livro que que traz esse entendimento de um caso de uso. E aí, se vocês bem notarem, olha só, ele é bem robusto. Robusto no sentido de que nós estamos utilizando esse molde mais formal, esse molde mais completo, para que a gente possa ter mais para que a gente possa ter mais coisas a se lidar, certo? Então, olha só. Como eu disse, vamos lidar com o segundo requisito de usuário, solicitar um produto químico. E aí está aqui o nome do caso de uso, ó, solicitar um produto químico. A ID dele está aqui, o C-2, User Case 2. Temos aqui uma prioridade alta. Temos aqui um ator, a pessoa que irá executar esse caso de uso, que nada mais é do que o profissional que vai aplicar o produto químico no gramado. Ou seja, para solicitar um produto químico, isso só vai ser possível por um profissional que possa aplicar esse produto químico no gramado, certo? Temos aqui a sua descrição, e olha só, o que esse caso de uso faz? O profissional que vai aplicar o produto químico especifica o produto necessário para o serviço, entrando com o seu nome e seu número de identificação, certo? E aí o sistema atende o pedido, reservando a quantidade solicitada ou a quantidade disponível e notifica o depósito de fornecimento de produtos químicos na retirada. Então, veja só, na própria descrição, a gente já fez um detalhamento muito adequado, muito útil aí, para se ter noção de como essa solicitação de um produto químico vai ser realizada. Então, o profissional que vai ser o ator, a pessoa que vai realizar esse caso de uso, ela solicita esse produto químico através desse sistema e ela entra com seu nome e seu número de identificação. Então, aí já temos dois dados importantes para se autenticar esses usuários. E aí o sistema vai atender esse pedido e aí reserva a quantidade que está lá no estoque, a quantidade solicitada, e aí notifica o sistema do depósito sobre a retirada desse produto. Então, assim que as coisas elas vão se figurar. Certo? Além do mais, ó, temos aqui condições prévias, ou seja, coisas que previamente devem ter acontecido para que esse caso de uso ele possa, enfim, ser executado. Então, temos aqui, ó, entre condições prévias, o seguinte: a identidade do profissional aplicador do produto é autenticada, então a gente precisa ter a satisfação desse pré-requisito, digamos assim. O profissional aplicador do produto tem que ter o treinamento necessário, as credenciais em arquivo. Então, mais um requisito, mais um pré-requisito, na verdade. E o banco de dados do depósito de fornecimento de produtos químicos tem que estar atualizado e online. Ou seja, esse caso de uso somente vai poder ser executado quando todas essas condições aqui forem, enfim, satisfeitas, certo? E aí, se vocês notarem aqui na próxima sessão desse nosso caso de uso, temos o seu caminho normal. Esse caminho normal pode muito bem ser chamado aí de caminho feliz, porque é o caminho aonde as coisas elas meio que seguirão sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça aí para você, certo? Então, imaginando esse caminho normal, olha só como ele se figura. Primeiro passo,
solicitar um produto químico do depósito de fornecimento de produtos químicos, certo? E aí, o profissional aplicador especifica o produto químico desejado, o que ele quer. O sistema verifica se tem esse produto, se o produto químico tem seu uso aprovado. O sistema apresenta a quantidade de produto químico disponível em estoque para que a pessoa tenha noção de quantos produtos ele pode solicitar. Se tem 6 produtos no estoque, então, obviamente, ele fica ciente de que pode solicitar até 6 produtos, certo? Se ele solicitar mais do que 6, é óbvio que não vai ser possível, porque só tem 6 produtos ali no estoque, certo? O profissional aplicador especifica a quantidade desejada, então o sistema informa, e aí a pessoa que está fazendo a solicitação informa quantos produtos, informa, na verdade, qual a quantidade desse produto que ela deseja, e aí o sistema pede ao profissional aplicador que confirme o pedido para a quantidade necessária ou para a quantidade disponível, e aí notem que isso aqui já vai ser um caminho alternativo, e aí esse caminho alternativo já vai ser outro fluxo que nos levará também ao nosso objetivo. Então, por isso, caminho alternativo. Temos aqui o caminho normal, caminho feliz, mas dentro desse caminho nós temos outras ramificações, outros caminhos que também nos levam a esse objetivo. Um deles é esse, certo? Sexto passo, o sistema fornece ao profissional aplicador uma autorização de retirada do produto para a quantidade desejada. O sistema notifica o depósito de fornecimento de produtos químicos da retirada de um produto e o sistema armazena a solicitação de produto químico no banco de dados e solicitações de produtos químicos. Então, olha só, partimos daquele requisito de usuário que estava bem geral, e aí agora a gente já tem todos os passos que devem ser realizados para a satisfação desse caso de uso. E aí sim, se eu dissesse, Josiane, se eu fosse o analista de sistemas, e aí vocês fossem os devs por trás desse projeto. Eu dissesse, olha, José, não preciso que você trabalhe em cima desse caso de uso. Então, tá aqui, ele está todo definido, todo organizado para você. Então, por favor, se encarregue de desenvolvê-lo. Então, agora sim, ela já tem todo o artefato que ela precisa para já colocar a mão na massa, certo? Ela já vai ver esses passos, já vai entender muito bem as coisas devem se figurar a nível de código. E aí, como ela é a dev responsável, então ela vai pensar na maneira mais adequada de se alcançar esse objetivo, de se alcançar esse propósito. Certo? Outra coisa, olha só, para vocês verem como esse molde que eu vos trago, ele é muito robusto e muito útil até. Nesse caminho normal, se vocês notaram, a cada passo que nós... A cada passo, não. Em algum dos passos que nós executávamos, ele tem aqui algumas informações. Ou seja, olha só, quando o profissional aplicador especifica o produto desejado, qual a informação que ele tem que passar para o sistema? Ele tem que passar o nome do produto. Então, olha só, isso aí é muito útil para a Josiane, porque ela sabe que quando ela for trabalhar em cima dessa funcionalidade, no momento em que o usuário solicitar o pedido, o produto, ela sabe que somente precisa receber o nome do produto. Então, recebeu o nome do produto, massa, ela vai lá e se encarrega de fazer a busca desse produto aí no sistema de estoque e ver se ele está disponível, certo? E aí, a próxima etapa, olha só, o sistema verifica se o produto químico tem seu uso aprovado, e aí o que vai ser informado? Vai ser informada a lista dos produtos químicos aprovados. Então, esse é o retorno do próprio software, certo? Então, o usuário informou o nome do produto para que ele fosse buscado lá no sistema responsável pelo estoque. Esse sistema responsável pelo estoque fez uma busca lá no seu banco de dados, retornou uma lista dos produtos químicos aí aprovados para que esse funcionário possa fazer uso, certo? Outra coisa, ele também retorna a quantidade em estoque para que o usuário tenha a ciência de da quantidade de itens, da quantidade desse item, na verdade, que ele pode fazer a solicitação. E aí, a próxima etapa, o profissional aplicador especifica a quantidade desejada, então o sistema já vai receber a quantidade pedida. Então, isso também é uma informação necessária para a execução dessa etapa. E aí, as outras informações aqui só dizem respeito ao que esse sistema ele solicita ou ele retorna aí para o usuário, certo? Então, à medida que o usuário vai utilizando o software, então ele pode passar o nome do produto, o sistema retorna a lista dos produtos químicos, também retorna a quantidade de estoque e o usuário informa a quantidade pedida desse mesmo produto,
certo? E aí, esses outros artefatos aqui só dizem respeito a essas outras etapas. Então, a gente também tem a confirmação do pedido e temos aqui os outros documentos necessários para esse caso de uso, certo? Como aqui, ó, autorização de retirada do produto químico, afinal estamos lidando com produtos com alta periculosidade. Temos aqui a notificação de retirada do produto químico, que vai ser redirecionada lá para o sistema gerenciador do estoque. E temos também a solicitação do produto químico, outra coisa aí que vai ser direcionada a esse sistema gerenciador do estoque. Então, vejam só que nesse caminho normal que nós especificamos, também especificamos as informações que dizem respeito a essas etapas, as informações que são necessárias. Isso também é muito bom, porque traz ainda mais robustez, porque permite melhor entender como as coisas delas se figuram dentro etapa, certo? Dentro desse nosso caso de uso. Beleza? Como vocês bem notaram, olha só, deixa eu encontrar aqui meu mouse. Como vocês bem notaram, aqui na etapa 5, o sistema pede ao profissional aplicador que confirme o pedido para a quantidade necessária ou para a quantidade disponível. Isso é um caminho alternativo. Caminhos alternativos também são dispostos nesse molde aqui que eu vos apresento. E ele já aponta aqui, ó, o caminho alternativo 1.1, ou seja, um outro caminho no qual o usuário pode percorrer para alcançar também esse objetivo que consiste na retirada desse produto químico. E aí, o que diz esse caminho alternativo? Olha só, a quantidade disponível é menor que a quantidade necessária, certo? Ou seja, o sistema lá informou que tem 6 itens desse produto em estoque, o usuário precisa de 7. E aí? É um caminho alternativo. O usuário pode alcançar o seu objetivo, só que aí ele vai percorrer um caminho diferente do nosso caminho feliz, do nosso caminho principal. E como isso vai ocorrer? O sistema pergunta ao profissional aplicador se ele deseja a quantidade disponível ou se deseja cancelar o seu pedido. E aí? O profissional pede para levar a quantidade disponível, certo? Se isso ocorrer, o sistema substitui a quantidade solicitada pela quantidade disponível, o sistema fornece ao profissional aplicador autorização da retirada de produto, o sistema notifica o depósito de fornecimento de produtos químicos da retirada, o sistema armazena a solicitação desse pedido, desse produto químico, o sistema faz a notificação para o setor de compras, o profissional aplicador, pronto. E aí ele segue por esse caminho aqui, certo? Do 2A até o 7A, porque esse 2B já é outro caminho, porque olha só, nós temos duas possibilidades. Ou ele pode ficar com esse produto, com essa quantidade disponível, ou ele pode cancelar o seu pedido. Então, se ele fizer a solicitação, se ele aceitar, na verdade, essa quantidade está disponível, preciso de 7, tem 6, beleza, eu vou ficar com 6. Então, segue por esse fluxo que está aqui descrito nessas etapas, ó, aqui no caminho 2A até 7A, certo? Que diz respeito a essa primeira alternativa, digamos assim. O usuário realmente quer a quantidade desse produto, mesmo que seja insuficiente, então ele segue por esse fluxo aqui, beleza? E aí também temos aqui as informações, as solicitações são necessárias. Então aqui, ó, solicitar a quantidade disponível está relacionada a essa etapa aqui, de forma similar ao que nós vimos no caminho feliz, certo? Entretanto, se vocês notaram, aqui nesse caminho nós temos outra possibilidade, que é a seguinte: o usuário ele também pode cancelar esse pedido, não é verdade? Eu preciso de exatamente 7, tem 6, beleza, é insuficiente para mim. Se é insuficiente, então ele cancela o pedido. E aí, como ocorre esse cancelamento, estamos aqui agora para o caminho 2B, 2B, 3B. O profissional aplicador pede o cancelamento do pedido e aí o sistema encerra esse caso de uso. Então, veja só, dois caminhos aí diferentes que nos levaram ao nosso objetivo, certo? Mesmo que o usuário tenha cancelado, mas a gente conseguiu executar muito bem esse caso de uso. Não houve problema, certo? O problema aí foi só pela falta da quantidade necessária em estoque. Não havia essa quantidade necessária, então, infelizmente, o usuário cancelou. Mas se ele quisesse fazer uso dessa quantidade necessária, mesmo que fosse suficiente, então seguiria por esses passos aqui definidos entre o caminho 2A e 7A, certo? É assim que as coisas se figuram. E aí, outros pontos aqui que vocês também precisam ter noção, como as condições posteriores e as exceções, olha só. Nossas condições posteriores,
dizem respeito ao estado futuro do nosso sistema quando esse caso de uso for finalizado. Ou seja, finalizei esse caso de uso, como é que o meu sistema ele deve se comportar? Bem, a solicitação de produto químico vai ser armazenada no sistema de gerenciamento de produtos químicos, porque afinal você precisa ter esse controle. A autorização de retirada de produto químico vai ser emitida para o profissional aplicador. O depósito de fornecimento de produtos químicos vai ser notificado da retirada desse produto, afinal você está enviando a solicitação de retirada de um produto, e o setor de compras vai ser notificado da falta de um produto químico, afinal o profissional retirou esse produto, então o setor de compras precisa ser notificado da falta desse produto para que ele possa posteriormente repô-lo. Então vejam só que massa, que legal como as coisas se figuram, e vejam que fazendo uso dos nossos casos de uso, trazendo esse molde mais formal, a gente consegue ter um entendimento mais amplo, mais adequado de como as coisas elas vão se figurar, como as coisas devem ser implementadas aí por trás. Então, mais uma vez, saímos daquele requisito de usuário bem geral, partimos aqui para essas coisas mais direcionadas, mais detalhadas, enfim, certo? E aí, só para finalizar aqui a apresentação desse molde, você também pode ter exceções. Exceções são os nossos erros, digamos assim, certo? Algo que foi uma exceção para o nosso fluxo. Então, olha só, o produto químico não é mais aprovado para uso. Ou seja, o usuário fez a solicitação e aí, por algum motivo, ele não foi aprovado para uso. E aí, como é que as coisas elas vão se figurar? Olha só, o sistema vai apresentar a mensagem, esse produto químico não é aprovado para ser utilizado, e o sistema vai perguntar ao profissional aplicador se ele deseja solicitar o produto químico ou encerrar a sessão. Se ele solicitar outro produto químico, então ele segue aqui pelo fluxo, ó, 3A, 4A. Se não, se ele quiser encerrar a sessão, segue aqui pelo fluxo 3B, 4B. Vejam só que massa. Então, se ele solicitar o produto químico, como as coisas vão ocorrer? O profissional aplicador informa que deseja solicitar o produto químico e o sistema inicia novamente o caminho normal. Então, a gente já retorna lá para o nosso caminho feliz e aí já faz toda essa solicitação. Certo? Aqui, se o usuário decidir encerrar a sua sessão, então o profissional vai pedir para encerrar a sessão e o sistema encerra esse caso de uso. Então, veja só, também estamos lidando com essas exceções, com esses probleminhas aí, esses errinhos que podem ocorrer nesse nosso sistema ou que podem se tornar um impeditivo do usuário conseguir alcançar o seu objetivo, certo? Então, também é necessário especificar tudo isso. E aí, se vocês notaram, por exemplo, olha só, o sistema apresenta mensagens, produto químico não é mais aprovado para ser utilizado. Quando a Josi ela for implementar esse caso de uso, ela já sabe que vai ter que utilizar exatamente essa mesma mensagem. Então, vejam mais uma vez que esse molde de caso de uso já deixa tudo muito bem especificado para que possa ser utilizado aí pelo pessoal posteriormente, pelos devs aí nas próximas etapas, em especial na fase aí de implementação, que é a fase que vai consistir, enfim, no desenvolvimento desse software. Certo? Beleza? Massa? Então, pessoal, espero que isso aqui tenha sido bem esclarecedor para vocês. Espero que vocês tenham tido a noção desse molde aqui, porque vai ser necessário para a nossa disciplina, certo? Então, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque será isso aqui que vocês irão fazer aí como parte da nota da primeira unidade. Beleza? Então, aqui só voltando para o nosso slide, só para retomar o que foi dito. Então, apresentei esse caso de uso, discuti todas as suas nuances. Então, vamos só revisar sobre o que cada uma dessas informações significam para que possa ficar fixo aí na mente de vocês. Certo? Então, deixa eu só pegar aqui o apontador. Vamos lá. Então, na seção de informações básicas, o que está contido lá, conforme vocês viram? Cada caso de uso vai possuir um nome e um número. Vocês viram lá que no caso do exemplo, tínhamos o nome, tínhamos o identificador, o C-2, que é a sigla de user case, e o 2 aí só para identificar que era o segundo caso de uso. E aí, esse nome ele tem que ser o mais simples possível.
Não tentem deixar as coisas muito robustas, o nome assim gigantesco, nada do tipo, certo? O número é apenas um número sequencial que vai servir como referência e a descrição tem que indicar brevemente o objetivo do caso de uso. É tanto que quando nós fizemos a leitura, pronto. É tanto que quando nós fizemos a leitura lá da descrição do caso de uso, ficou nítido qual era a capacidade desse caso de uso. O que ele podia fazer? De forma bem geral, explicou que o usuário faria solicitação, essa solicitação ia ser redirecionada ao departamento aí responsável pelo gerenciamento de estoque e o setor de compras ia ser também notificado pela retirada dos produtos. Na própria descrição, a gente já teve entendimento de tudo isso. E aí, quando fomos lá para o nosso caminho feliz, o nosso caminho principal, vimos as etapas que nos levam, na verdade, ao alcance do nosso objetivo. E vimos também os outros elementos que eu vou discutindo, mas a própria descrição já proporcionou um entendimento mais amplo de tudo isso. E é importante que essa descrição ela traga esse entendimento, porque quando os desenvolvedores, ou até mesmo você, for consultar esses casos de uso, você não vai ter que ler todo o caso de uso, porque vocês viram que ele é bem robusto, bem completo. Você só lendo a descrição já tem uma noção do que ali está sendo feito. E aí, se você estiver precisando desse caso de uso para algum contexto, fazer alguma modificação, enfim, a própria descrição já vai proporcionar o atendimento necessário. Certo? Outra coisa, também vocês notaram, conforme eu apresentei, que pode ser atribuída uma prioridade para indicar o significado relativo do caso de uso. Ou seja, a gente também pode estabelecer prioridades para melhor trabalhar o fluxo de desenvolvimento do nosso projeto. E aí, vocês viram nas aulas passadas que temos aí o caso do time boxing, certo? Que era uma metodologia que consistia em se priorizar as coisas mais importantes no desenvolvimento do projeto para que possa ser entregue algo útil dentro do prazo estabelecido. E aí se entrega algo útil, se deu tempo de fazer tudo, massa. Se não deu tempo de fazer tudo, pelo menos os requisitos mais prioritários você conseguiu atender. Então isso é bom ter essa prioridade, porque nesses casos aí que se classificar esses níveis de prioridade é útil, você já tem isso no próprio molde do caso de uso. Certo? Também vimos lá nas informações básicas o ator que vai indicar a pessoa, outro sistema ou dispositivo de hardware que vai interagir com o sistema, vai interagir para atingir um objetivo específico. E é importante que vocês tenham em mente isso, que o nosso ator não vai ser necessariamente uma pessoa, certo? Não vai ser necessariamente a Lanusa, não vai ser necessariamente o Cláudio, a Josi, o Paulo, a Ana, não vai ser necessariamente uma pessoa. Pode ser um outro sistema, pode ser um dispositivo de hardware, enfim, alguma coisa que acione um evento deflagrador para aquele caso de uso, certo? E aí, outro elemento básico, o evento deflagrador do caso de uso, que faz com que o caso de uso tenha início, o que fez esse caso de uso ser executado, certo? Também vimos, nas sessões daquele caso de uso, as suas condições prévias. E as condições prévias, elas nada mais são do que coisas que devem ser previamente atendidas para que o nosso caso de uso possa, enfim, ser executado, certo? Então, é importante também se estabelecer. Para esse caso de uso ser executado, é preciso isso, isso, aquilo. Ou o usuário tem que estar autenticado, tem que ter o produto de estoque, enfim. Você mesmo já estabelece as próprias condições prévias que devem ser estabelecidas. Certo? Outra coisa importante sobre essas condições prévias é o seguinte: podemos ter um caso de uso muito grande mesmo, que já englobe, pronto, você pode ter o único caso de uso que englobe todas as funcionalidades aí do sistema. Pessoal, fazer isso é adequado? Não, porque você vai ter algo muito sobrecarregado. E aí, é até uma regra prática, dentro aqui do nosso universo da engenharia de software, e dentro da área da análise de projetos de sistemas orientados a objetos, que vocês criem casos de uso menores e mais concentrados, que vocês dividam o todo aí para conquistar. Certo? Não façam essas coisas muito robustas. Se vocês mesmos perceberem que o vosso caso de uso está muito robusto, então estude a possibilidade de particioná-lo em diferentes partes de menor tamanho, de menor completude,
digamos assim, para que você possa lidar com cada uma dessas partes menores de maneira mais adequada. Certo? E aí, seguindo essa prática, você vai definir de forma mais clara que necessidades precisam ser atendidas antes de cada caso de uso começar. Então, você já vai ter aí uma justificativa maior para a utilização das suas condições prévias. Certo? E as condições prévias vão definir o estado no qual o sistema deve estar antes do início do caso de uso. Com o próprio nome já deixa evidente, condições prévias, o que previamente deve ser atendido para que eu possa executar esse meu caso de uso. E aí, se você pegou algo que era muito grande, particionou em diferentes partes, em partes menores, então você, por exemplo, vai precisar da satisfação dessas partes menores anteriormente para poder executar as outras posteriores. Essa é a lógica por trás. E aí, olha só, no exemplo que eu trouxe, nota-se que para o profissional solicitar um produto químico, quais eram as condições prévias? Ele tinha que estar autorizado, o seu treinamento e credenciais precisavam estar atualizados e o banco de dados que contém as informações de estoque tem que estar disponível e atualizado também. Então, tudo isso tem que previamente ser satisfeito para que aquele caso de uso possa ser executado. Ou seja, mais uma vez, se eu tivesse pedido para a Josi executar aquilo, então ela teria que fazer essas verificações prévias para poder executar de forma adequada aquele caso de uso. Então, ela teria que verificar se o profissional estava autorizado, se o treinamento e a credenciais dele estavam atualizados e se o banco de dados estava disponível atualizado. Ela pode até fazer uma solicitação de atualização desse banco de dados antes de executar aquele caso de uso para garantir que os dados que serão ali utilizados, eles estarão condizentes com o que está contido ali no banco de dados, certo? Então, tendo noção de tudo isso aqui, o trabalho aí da Josi e dos devs vai ser bem melhor executado. Eles vão ter todo o direcionamento aí necessário. Beleza? Vamos lá. No caminho normal, que eu já até citei várias vezes, que é o nosso caminho feliz, está até aqui o termo, ele traz a descrição das etapas principais realizadas para que seja executada a resposta ao evento, as entradas utilizadas e as saídas produzidas. Vocês viram que na descrição daquele caminho normal, que eu estava listando para vocês todas as etapas, vocês viram que aquele é o melhor caminho a ser seguido. E quando estávamos seguindo por aquele caminho, também tínhamos as entradas e as saídas que o nosso software aí teria. Como entrada, ele precisa do nome do produto para que possa buscar lá no banco de dados. Como saída, ele retorna aí a lista dos produtos que são autorizados ou que fazem uso desse componente aí que o usuário solicitou. Enfim, traz uma lista aí de produtos similares ou produtos aí relacionados ao que o usuário solicitou. Certo? E aí esse curso normal lista todas as etapas que são realizadas quando tudo flui de forma natural ao sistema. O melhor caminho a ser seguido, por isso que é o caminho feliz. E aí, à medida que você prossegue com a leitura do que está estabelecido nesse caminho normal, nesse caminho feliz, você tem um entendimento claro das interações que ocorrem entre o usuário e o sistema. Conforme eu apresentei para vocês, fiz a leitura daquele caso de uso, tudo ficou nítido para vocês dentro desse contexto do exemplo que eu estou aqui citando. E as etapas estão relacionadas na ordem que são realizadas, por isso que nós temos lá a definição daquela sequência para que tudo possa ser seguido da maneira adequada, e isso nos proporciona uma perspectiva aérea de como as coisas serão feitas. A gente consegue visualizar as coisas de cima, a gente consegue visualizar como todas as etapas serão executadas, como elas se relacionarão, enfim. Certo? Também há uma coluna na qual as informações que fluem na entrada ou saída ficam registradas, que vocês viram aquela coluna à direita, em que eu estava mostrando para vocês. Por exemplo, o sistema precisa ali do nome do produto, retorna a lista de produtos relacionados, enfim. Então, isso também é algo importante de se listar dentro do molde desse caso de uso, porque vai ser muito importante para os devs, certo? E, pessoal, é muito importante que vocês tenham noção disso, porque no futuro, no mercado de desenvolvimento de software, vocês lidarão com coisas assim. Para quem quer ir para a área de desenvolvimento, vocês vão ver casos de uso nesse formato. Para quem quer ir para essa área mais estratégica, para essa área de análise, projetos, sistemas orientados a objetos, vocês terão ainda mais responsabilidade pela criação desses casos de uso. Porque se alguma coisa ali passar batido, ou se alguma coisa for mal especificada,
lá na frente vai trazer prejuízos, e prejuízos aí no mercado, na vida real, não são prejuízos na nota, coisas que vocês conseguem contornar facilmente aqui na faculdade. São prejuízos financeiros que podem muito bem aí custar a sua demissão, por exemplo, certo? Então é importante que vocês tenham o entendimento de tudo isso. Certo? Beleza? Ok. Sobre os caminhos alternativos, também mostrei para vocês que são caminhos que nos levam ao nosso objetivo, mas que não fluem pelo fluxo normal, pelo caminho feliz, certo? São caminhos assim, não paralelos, mas caminhos alternativos, como o próprio termo já deixa evidente. E as etapas seguidas para esses caminhos alternativos são destacadas nessa sessão, e aí são incluídos para indicar as opções lógicas que também levarão à conclusão bem-sucedida do caso de uso, e vai ser definido claramente o local em que ocorre o desvio lógico do caminho normal. Tanto que vocês viram que lá no caminho normal, em uma das etapas, estava lá especificado, entre parênteses, o desvio que aquele passo podia proporcionar. Então é importante também que vocês façam isso lá dentro do caminho normal. Ah, essa etapa aqui vai levar a um outro fluxo, a um outro caminho. Então, especifica ali, coloca uma identificação e é lá no caminho alternativo você já especifica o que vai ser ali feito. Certo? Beleza? E aí, retornando ao exemplo do que nós vimos, ó, o caminho descrito, ele indicava dois potenciais caminhos através dessas etapas. Por exemplo, se o usuário aceitar a quantidade de produto químico disponível, então as etapas que estavam lá, de 2 a 7, eram realizadas. Caso contrário, as etapas de 2B e 3B seriam realizadas, certo? Então, quando o usuário solicitava o produto, ele podia muito bem, conforme eu já falei para vocês, ficar com a quantidade de produto que era insuficiente ou cancelar o seu pedido. Se ele ficasse com essa quantidade suficiente, então estava lá, as etapas 2A a 7A seriam realizadas. Se ele cancelasse, as etapas 2B e 3B seriam realizadas. Então, veja aí que a gente já identificou esses dois caminhos alternativos e já guiou a forma como as coisas ali seriam feitas, certo? Condições posteriores, nada mais são do que a forma como o nosso software deve estar posteriormente à execução desse caso de uso. Terminou esse caso de uso, então o meu sistema tem que estar exatamente nesse formato para que o próximo caso de uso ele possa ser executado de forma adequada. Certo? E aí, no exemplo, quais eram as condições posteriores? Tínhamos a solicitação de um produto químico tinha que ser armazenada, o profissional tinha que ser autorizado a retirar o produto, o depósito de estoque tinha que ser notificado, a sessão de compras tinha que ser notificada de qualquer falta de produto químico no estoque. Então, finalizei a solicitação daquele produto. Então, isso aqui tem que ser executado após esse caso de uso. Meu software tem que estar exatamente com esse formato. A solicitação do produto tem que ser armazenada, o profissional tem que estar autorizado, o depósito tem que ser notificado e a sessão de compras também tem que ser notificada da ausência desse produto lá no estoque para que eles possam repô-lo de forma adequada. Certo? E aí, por fim, não, ainda falta aqui duas, a nossa exceção, que nada mais, nada menos trata do que os nossos casos de erro, os casos impeditivos da execução desse nosso caso de uso, certo? E aí você também lida com essas exceções. E eu mostrei lá no exemplo algumas exceções que se figuraram como coisas que impediram o nosso usuário, o nosso profissional de alcançar o seu objetivo. Então, essas exceções lidam exatamente com isso, com coisas que impedem que o usuário realize esse caso de uso, que o usuário alcance o seu objetivo. Então, só para retomar, caminhos alternativos são caminhos que levam ao alcance do objetivo, exceção são coisas que impedem o alcance desse objetivo, certo? E aí também tinha lá um resumo das sessões de entrada e saída que estavam lá na última parte, mas nem era tão importante porque eles só traziam o resumo do conjunto de entradas e saídas mais importantes, mas vocês viram que nós temos lá naquela coluna do lado do caminho feliz, do caminho alternativo, das exceções também, se necessário, as informações que ali se figuravam, como entrada e como saída, certo? Eu acho muito mais interessante vocês fazerem aquilo naquele formato do que ter uma sessão só destinada a isso. Eu trouxe aqui só para que, quando vocês forem ver aquele modo, vocês não fiquem com dúvida do que significava aquela última sessão. Beleza? E aí, para finalizar, olha só. É importante saber em que estado o sistema deve estar antes que o caso de uso possa começar, certo? Ou seja, com total rigor, também é necessário saber em que estado o sistema estará quando o caso de uso for concluído.
E aí, no exemplo aqui discutido, para vocês verem como essas coisas se complementam, a tarefa maior, ela foi dividida em 3 etapas, em 3 casos de uso, assim, menores, de menor complexidade e que devem ser executados em sequência. O que eu quero falar? Olha só, se o funcionário deseja obter um produto químico, ele tem que executar exatamente esses 3 casos de uso, que refletem todo esse caso de uso aqui maior. Então, pegar algo maior, passou em 3 casos de uso menores, e aí fazer isso é muito mais adequado, muito mais prático, muito mais útil para o desenvolvimento desse meu software. Então, nós focamos aqui essa aula, esse exemplo, nesse caso de uso, solicitar um produto químico, só que esse caso de uso, olha só, ele está aqui no meio. Então, ele tinha como condição prévia, as condições caso de uso que se carregava de exatamente autenticar e validar as credenciais desse profissional para garantir que ele está preparado, que ele é a pessoa adequada para fazer uso desse produto químico. Então, a gente tinha um caso de uso só dedicado para isso. E aí, após a execução desse caso de uso, ele tinha suas condições posteriores, ou seja, a forma como o sistema estaria após a sua execução e a forma como esse sistema estaria se enquadraria como uma condição prévia no caso de uso que nós vimos. Então, veja só algumas coisas aqui se complementam. Então, o que é posterior a um caso de uso acaba sendo um pré-requisito de um outro, para que ele possa ser executado. E aí, esse caso de uso, solicitar um produto químico, teve as suas condições posteriores, que nós discutimos, e essas condições posteriores se figuraram como condições prévias do outro caso de uso, que era a retirada de um produto químico, que aí vai ser outro caso de uso com toda a sua lógica, com todo o seu caminho feliz, seu caminho alternativo, suas exceções, enfim, tal qual também foi aqui nesse outro caso de uso de autenticar e validar as credenciais. Então vejam só que legal como as coisas se complementam, e eu achei muito importante também trazer esse entendimento para vocês, para que no futuro, lá no mercado de desenvolvimento, até que no escopo da nossa disciplina, porque eu vou cobrar isso, faz parte da avaliação, vocês entendam, tenham o entendimento necessário desse complemento aí de informações. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer, certo? Então, nessa aula, tivemos um entendimento dos casos de uso e sua utilidade, vimos os elementos dos nossos casos de uso, certo? Tudo que foi discutido, trouxe até um molde mais formal, e aí aquele molde, claro, vocês podem muito bem modificá-los de acordo com as necessidades da empresa na qual vocês estarão inseridos. Como eu disse, várias empresas têm seus próprios moldes, aqui eu trouxe só o sugerido na literatura, esse mais formal, mas a CIASP, a Evocop e outras tantas empresas aí de desenvolvimento de software podem ter seus próprios moldes para os casos de uso. O que importa é que casos de uso estão muito presentes nas metodologias tradicionais, como também estão presentes nas metodologias ágeis. Então, ter um entendimento do que aqui foi discutido é algo que vai ser muito útil aí para a vivência futura de vocês. E aí vimos tudo isso com um exemplo aí que nos permitiu aplicar esses casos de uso. Certo? Então tá aqui a referência que eu utilizo, mais uma vez, esse livro maravilhoso que eu gosto bastante. E é isso, pessoal. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Espero que vocês tenham tido o entendimento necessário desse conteúdo, que com certeza vai ser primordial para a vivência aí profissional de vocês. Certo? Então, agradeço aí. Espero que não tenha ocorrido nenhuma instabilidade aí na rede, e a gente se encontra amanhã, certo? Então, é isso, pessoal. Valeu, um abraço para todos e até amanhã. Pode falar, Paula, você levantou a mão? Sim, Diego, a prova Ah, vai ser amanhã, a parte de projeto? Como que vai ser isso? Porque está marcado para amanhã, aí eu fiquei em dúvida. oi? A prova, vai ter alguma avaliação amanhã? Não. Não, vai ser um projeto. Eu vou combinar com vocês a melhor data ainda. Porque como eu tinha conversado na nossa aula passada, não quero sobrecarregar ninguém, certo? Então, amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Estabelece aí uma data, eu digo para vocês como vai ser. Certo? Valeu, até amanhã, Diego. Beleza? Beleza. Pronto, tá bom, valeu. Então, valeu, pessoal. A gente se encontra aí amanhã. Um abraço aí para todos e tchau, tchau.